Muito boa tarde, bem-vindos à Feira Virtual da Universidade do Algarve, esta semana dedicada à apresentação da nossa oferta formativa em pós-graduações e mestrados. Eu chamo-me Ana Isabel Renda e venho aqui apresentar o mestrado em Turismo, que é oferecido pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Nós estamos instalados no campus da Penha, em Faro, na cidade de Faro, e portanto é aqui que desenvolvemos grande parte das nossas atividades. Partilho a direção de curso com duas outras colegas, a Cláudia Almeida e Paula Martins, e estou aqui hoje então para vos destacar aquilo que é a nossa missão e os nossos objetivos para o mestrado em turismo. Portanto, o objetivo é de facto, em primeiro lugar, desenvolver competências científicas e técnicas para os estudantes nos domínios do turismo, que é uma área bastante abrangente e muito dinâmica. Capacitar os estudantes para um desempenho profissional eficiente, criativo, inovador, cada vez mais necessário no contexto atual. Promover o domínio de técnicas de gestão de atividades turísticas, quer em contexto dos destinos turísticos, quer a nível empresarial. Conhecer e antecipar tendências no setor do turismo, para o qual é relevante ter um conhecimento atualizado a todo momento, e para isso é que nós também trabalhamos. E dominar conhecimentos e estratégias para o exercício de funções de topo no setor do turismo. Ao vir aqui procurei identificar, embora possa haver muito mais razões para escolher o mestrado em turismo, procurei identificar 10 razões essenciais para vir estudar connosco. Primeiro que tudo, o nosso corpo docente, que é altamente qualificado, nomeadamente pelo facto de a esmagadora maioria ser doutorado na área científica principal do ciclo de estudos, que é o do turismo e lazer, mas também em áreas afins, essenciais ao conhecimento nesta área, que é bastante abrangente, como por exemplo em sociologia, em psicologia, na área das finanças ou até do direito. Por outro lado, a formação multidisciplinar. A própria constituição do plano curricular valoriza esta multidisciplinaridade, aliás, tendo como referência bons exemplos a nível nacional e internacional. O que não podia deixar de acontecer, também pelo facto de a atividade turística ser de facto multifacetada, influenciar e ser influenciada por várias áreas disciplinares e várias atividades. A ligação ao mundo empresarial é um fator também que no mestrado em turismo da universidade nós valorizamos imenso, pela necessidade de aliar os conhecimentos teóricos à realidade empresarial e, portanto, trazemos para a sala de aula, assim como exportamos para fora toda esta apetência de relação entre o conhecimento científico e o mundo empresarial. Por outro lado, a Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve tem de facto infraestruturas e equipamentos adequados à formação superior, que nós tentamos ao máximo manter atualizados para corresponder às necessidades dos estudantes. O conhecimento científico atualizado é um dos focos essenciais e para isto conta muito todo o empenho e a proatividade dos docentes em termos de atualização permanente e investigação individualmente, em conjunto, a nível de equipas também internacionais, o que vai sempre valorizando a sua relação também com os alunos em sala de aula e no ensino. Mas, por outro lado, não descuramos as competências operacionais que são essenciais para os estudantes nesta área e, portanto, daí, como tinha sugerido atrás, a ligação ao mercado, às empresas, ao setor do turismo, às instituições também públicas que garantem o funcionamento e a oferta coordenada de toda a atividade turística. Portanto, trazemos toda essa experiência também para a sala de aula. Parcerias e proximidades com o setor do turismo. A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo tem já uma longa experiência de quase 30 anos no ensino do turismo, não a nível de mestrado só, mas 30 anos quase em termos de licenciatura. E, portanto, isso dá-nos não só um conhecimento mais profundo, como uma ligação mais próxima ao setor, particularmente no Algarve, mas não só, também a nível nacional e com parceiros internacionais. Isso é uma mais-valia do nosso mestrado. Projetos de investigação nacionais e estrangeiros. Participamos, o corpo docente participa em vários projetos de investigação,
E os estudantes de mestrado são muitas vezes convidados também a participar connosco em certas ações, em certa medida também como investigadores. Isso é uma valorização também da sua experiência enquanto estudantes e é também uma mais-valia para nós, uma vez que muitas vezes também trazem formações iniciais de outras áreas que também contribuem para toda esta, para este crescimento em termos de investigação científica. O intercâmbio de conhecimentos e experiências com universidades portuguesas e estrangeiras é também sempre valorizado no nosso dia a dia, através de encontros, seminários, congressos, parcerias e fazemos inclusivamente parte da rede europeia de mestrados em turismo e de outros grupos a que nos associamos, recebemos estudantes e professores de outras unidades de ensino e também procuramos sempre também marcar a nossa presença em eventos no exterior. A possibilidade de estágio, quer no Algarve, quer no resto do país ou mesmo no estrangeiro, sendo uma das opções que falarei mais à frente em termos do segundo ano do mestrado, é uma mais-valia também deste mestrado por possibilitar exatamente uma integração e conhecimento da realidade do mercado. Há outros fatores que, sendo mais de âmbito geral, eu também queria destacar. Desde já, estudar turismo no Algarve é um privilégio. O Algarve é um destino turístico reconhecido internacionalmente, é o principal destino turístico do país e, portanto, é como se estivéssemos, como estamos mesmo, a estudar num laboratório vivo em que tudo pode ser observado, estudado, conhecido com outro detalhe. Por outro lado, e não menos importante, a forma como o curso está estruturado e como o nosso sistema de ensino, não apenas no turismo, tendo em conta o enquadramento europeu reconhecido. Depois, as questões associadas mais à região, que são de valorizar também a qualidade e estilo de vida da região do Algarve, o contexto académico dinâmico e multicultural, nós recebemos muitos estudantes internacionais, não só estudantes internacionais, mas também estudantes Erasmus e, portanto, toda essa experiência que é propiciada no âmbito do mestrado em turismo também é uma valorização. E, por outro lado, o acolhimento e a autenticidade da região, que são marcantes e que promovem o bem-estar. Portanto, o nosso lema da universidade, estudar onde é bom viver, é completamente adequado também, em particular ao mestrado em turismo. O plano curricular do curso está estruturado desta forma. A obtenção do grau ocorre com a realização de 120 STS no total, distribuídos em 4 semestres que se organizam nos 2 anos. O primeiro ano temos 6 unidades curriculares do tronco comum e 6 unidades curriculares do ramo de especialização que o mestrando escolhe. No segundo ano é possível optar entre 3 modelos: dissertação, que é um trabalho mais de natureza teórica e científica, trabalho de projeto, que tendo na mesma uma base científica, destina-se a criar, a promover, a desenvolver uma ideia de negócio, por exemplo, ou desenvolver um novo conceito aplicado a uma empresa, uma nova abordagem, ou então ainda o estágio curricular, sendo que este estágio tem 1260 horas distribuídas num horário a acordar com a entidade empregadora. Em qualquer dos casos, culmina na defesa nas provas públicas com a apresentação e defesa do trabalho. Os ramos de especialização, o curso foi criado promovendo 4 ramos de especialização, no entanto, alternadamente em cada ano oferecemos 2 ramos de especialização e neste ano letivo estamos a dar a oportunidade de frequentar o ramo de especialização em marketing turístico e o ramo de turismo, cultura e património e, portanto, é destes que vos vou falar um bocadinho com mais detalhe. Portanto, as disciplinas do tronco comum são aquelas que ali aparecem e que são comuns aos 4 ramos e, portanto, também a estes 2, mas que se centram fundamentalmente em questões de base de conhecimento na área do turismo, tanto do sistema turístico, novas perspectivas de evolução, tendências, inovação em turismo, as questões das metodologias, porque são efetivamente necessárias para o estudo do turismo, e questões mais de gestão, de planeamento, sempre necessárias. Este tronco comum é muito importante, tal como os outros, mas porque muitas vezes recebemos estudantes que não têm a formação inicial em turismo e é muito relevante criar uma estrutura de base para desenvolvimento depois dos estudos mais aplicados à área de especialização. Depois, o ramo de marketing turístico, como o próprio nome evidencia, destaca
as questões mais da aplicação da estratégia e a parte operacional do marketing aos destinos turísticos, às empresas, criando aqui especificidades para as experiências turísticas, para o alojamento, para as atrações, enfim, para alguns dos aspectos mais essenciais para este conhecimento e especialização. O turismo, cultura e património destina-se mais às questões, como o próprio nome também sugere, do património cultural nas suas várias dimensões, mas também a economia da cultura, as perspectivas também do marketing sobre estes conteúdos e mesmo o desenvolvimento de projetos associados e das próprias representações culturais associadas a todo o contexto do turismo. O segundo ano, como eu vos dizia, é possível optar por um dos 3 modelos, dissertação, trabalho de projeto e estágio, acompanhados pelos respectivos orientadores, mas para além disso, e porque o segundo ano muitas vezes é de alguma forma também um trabalho mais isolado, digamos assim, porque já não há a componente letiva permanente, existe uma unidade curricular que é obrigatória para quem se inscreve em dissertação e trabalho de projeto, que é o seminário de metodologias de apoio precisamente à dissertação ao projeto, em que são oferecidos um conjunto de seminários em métodos quantitativos, em métodos qualitativos e em escrita académica, muito importante para a realização do trabalho final escrito. Aqui são convidados todos os estudantes a participar, mesmo aqueles que estão a realizar estágio. Para promover este contacto, ligação aos outros colegas, aos docentes, ligação à escola durante este período do segundo ano, promovemos também as tertúlias científicas, em 3 momentos. No sentido de criar um momento de partilha do trabalho realizado entre os colegas, com a direção do mestrado, com os orientadores que queiram e possam participar, em que no primeiro momento se partilha a revisão de literatura, no segundo momento a metodologia do trabalho, no terceiro momento os resultados. Isto torna-se muito importante para a progressão dos trabalhos e, portanto, tem-se revelado muito estimulante para os estudantes. O tipo de ensino, portanto, o mestrado está preparado e acreditado para o ensino presencial, no entanto, desde sempre que, nomeadamente no segundo ano, os seminários de metodologias de investigação muitas vezes ocorrem por videoconferência, tanto mais que muitos dos estudantes ou realizam as suas investigações, recolha de dados primários de campo nos seus países de origem ou locais de origem, ou estão em estágio fora do Algarve, noutras zonas do país ou mesmo no estrangeiro, e portanto nós promovemos essa possibilidade. No contexto atual, poderá vir a ser necessário e possível também alguma frequência de uma parte das aulas também de ensino à distância, mas isso ainda está por definir. As aulas são em português e o horário é pós-laboral, portanto temos normalmente aulas à quarta, quinta e sexta a partir das 6h30, isto para poder também compatibilizar com a realidade de muitos estudantes, que é serem trabalhadores estudantes e poderem trabalhar durante o dia. Realizamos, a parte de todas estas atividades letivas, atividades e eventos muito diversificados, tentamos inovar sempre em cada ano, ir ao encontro das novas tendências e, portanto, tenho aqui só uma pequena mostra de alguns eventos. Tanto chamamos, como já vos tinha referido, à sala de aula e a seminários alargados também a toda a comunidade académica, outros investigadores, outros docentes e empresas do setor, como também realizamos pequenas palestras, workshops, cursos de formação, nomeadamente a propósito de ferramentas que vão ser úteis também para a realização dos trabalhos e intercâmbios com outros estudantes que também vêm participar nas nossas atividades. Temos ali também 2 exemplos já de defesa nas provas finais. Aqui são mais algumas fotografias alusivas a visitas de estudo que temos realizado, em diversos contextos, empresas na área do golfe, visitas mais culturais, enoturismo, museus, enfim, e a participação sempre muito entusiasta dos nossos estudantes. Mais algumas visitas ao Porto, a Lisboa, a Londres, convívios também que são necessários para promover o relacionamento entre os estudantes e também com os docentes.
Tão ou mais importante do que aquilo que eu vos estou a dizer e partilhar convosco, é aquilo que os alunos dizem sobre o mestrado, por isso tenho aqui um pequeno vídeo para vos mostrar os testemunhos deles. Chamo-me Anderson Oliveira. Meu nome é Laís. Sou Magalhães. Sou a Marina. Meu nome é Pedro. Eu sou a Carla. Meu nome é Isabel. Sou estudante do curso de mestrado em turismo da Universidade do Algarve. Quando saí da licenciatura, não sabia o que é que haveria de fazer. Ao longo da minha licenciatura em Ciências da Comunicação, fui procurando uma forma de juntar o turismo à minha formação de base. Eu que não era da área de turismo, eu tinha feito graduação na área de publicidade, então era uma vontade entrar na área de turismo, mas eu não tinha conhecimento técnico. Queria conhecer melhor a realidade do mercado europeu. Além disso, eu queria ampliar meu networking e minhas competências profissionais. Procurava algo mais prático e foi aí que apareceu o mestrado de turismo na Universidade do Algarve. Decidi experimentar a parte de marketing. Acontece que, afortunadamente, é uma área que gosto bastante e é a área que espero trabalhar daqui para a frente. Os professores, a coordenação são pessoas ótimas, muito acolhedoras, então não senti nenhum impacto negativo pelo fato de ser brasileira. Foi muito interessante assim, a troca que a gente teve com os professores, com os colegas e os projetos que a gente participou. É muito gratificante porque não só os professores ajudam-nos a motivarem, eles têm uma disponibilidade incrível. Algumas cadeiras eram dadas por professores que já trabalhavam na área e, portanto, foram capazes de passar todas as dicas, todos os truques que são de grande importância quando uma pessoa quer entrar ou quer continuar no mercado de trabalho. Conheci professores excelentes, ampliado meu networking. Desenvolveram-se boas amizades ao longo do mestrado. Tive meu primeiro artigo publicado numa revista científica. Foi uma abertura de horizontes no que se refere aos meus conhecimentos. Todos os trabalhos que fizemos foram sempre úteis para crescer. Tem umas capacidades que eu preciso para tentar sobreviver e até conseguir atingir os meus objetivos no mercado de trabalho de turismo. Estás indeciso? Se você quer superar-se e elevar os seus conhecimentos e habilidades para um outro nível e ganhar skills para se aguentar, sobreviver o mercado de trabalho, não percas tempo, vai para o ALG e vai para o mestrado em turismo. E verão que não se irão arrepender. E é isso. Obrigada. Se tiverem curiosidade, podem ir ver os testemunhos completos na página do nosso mestrado. Em relação agora às candidaturas de 2020-2021, oferecemos 25 vagas. O número mínimo de estudantes para o curso funcionar é 8, para cada ramo de especialização 6. Toda esta informação está no nosso site. Os ramos de especialização oferecidos já referi, são o marketing turístico, turismo, cultura e património neste ano letivo. Como critérios, condições de acesso, tem que ser uma licenciatura em área afim à do mestrado, não tem necessariamente que ser na área do turismo e lazer, mas tem que ter afinidade com a área do turismo e lazer, e depois é também considerado o grau académico superior estrangeiro, assim como o currículo escolar, que têm que ser, em áreas afim à do mestrado, que têm que ser reconhecidas pelo nosso Conselho Técnico-Científico. Os critérios de seleção passam precisamente por estes elementos, portanto, pela licenciatura na área científica afim à do mestrado, pela nota de licenciatura e pela avaliação também da experiência profissional, nomeadamente no que diz respeito à sua relação com a área de especialização escolhida pelo candidato. As candidaturas ainda estão a recorrer, portanto vão a tempo de se candidatarem. A segunda fase só termina a 10 de julho e depois ainda temos uma outra fase de 3 de agosto a 28 de agosto. Portanto estão perfeitamente a tempo, não só de se informarem na página e connosco, como de concorrerem efetivamente. Eu deixo aqui os contactos para poderem informar-se, tirar dúvidas, podem sempre contactar diretamente, estamos sempre disponíveis e agora neste momento fico também disponível para alguma questão que queiram colocar. Obrigada pela vossa atenção.